O vídeo já vai começar, mas antes não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho. A IPF agradece. É um texto bem curto que está em Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. O pastor Roberto Brasileiro é o presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, e ele participou na Cidade do México do lançamento da campanha mundial de oração. Começou dia 9, nós estamos aí com alguns irmãos participando, mas de uma forma oficial, a Igreja Presbiteriana de Fortaleza vai participar também durante essa semana. Então vamos ouvir nosso presidente nesse momento. Queridos, no dia 9 a 19 de maio, nós teremos a campanha mundial de oração. Você já deve ter visto através dos folders espalhados em muitos lugares, e eu gostaria de conclamar o povo presbiteriano para participar dessa campanha mundial de oração. É um momento especial, são 240 horas de oração. Abrirmos os nossos corações e louvarmos e bendizermos ao Senhor, mas ter uma vida intensa de oração. O texto sagrado de Mateus capítulo 7 deixa bem claro: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que recebe, o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-vos-á. Vamos pensar nisso. Vamos colocar nossas vidas de oração diante de Deus. Vamos orar pelo nosso país. Vamos orar por nosso mundo. Vamos orar por nossas igrejas. Vamos orar pelos nossos irmãos. Você é o nosso convidado. Você é parte deste movimento. Venha estar conosco na campanha mundial de oração. Deus os abençoe. Amém. Amém. Como nós vamos meditar essa manhã, oremos com convicção. Quero conclamar a igreja. Nossa irmã Ana Maria de Castro Costa é organizadora no Brasil, mas nós temos envolvidos 30 nações em oração durante esses dias. São 200 igrejas aqui no Brasil. São 11 dias, 240 horas de oração por um avivamento missionário da igreja brasileira. Do dia 9 até agora, os temas de oração foram a família, a justiça. Hoje estamos orando pela educação e ciência, e a partir de amanhã, segunda-feira, dia 13, nós também participaremos das 168 horas restantes dessa campanha mundial de oração com os demais temas. Então, de amanhã até domingo que vem, das 7 às 7h30 da manhã, nós teremos aqui um movimento virtual de oração. Preste atenção no final do sermão aí, na aplicação. Estou fazendo introdução com isso. Na aplicação, vou fazer esse desafio a você. Irmãos, nós temos avançado em direção ao encontro de Jesus. Amém? Glória a Deus, Maranata, Jesus está voltando. E a Bíblia não esconde em nenhum momento as lutas, as dificuldades pelas quais nós passaríamos. Então, há muita gente aí preocupada, e tem que ficar preocupada, mas não pode se esquecer de orar. O Evangelho está sendo perseguido, irmãos, sempre foi. Os filhos de Deus, desde o início da história do mundo, têm sido perseguidos. Guerra das trevas contra a luz, é o tempo todo assim. Há países onde o Evangelho tem sido perseguido de uma forma cruel, centenas de mortos, torturados, presos. Há outros países onde a perseguição é feita de um outro modo mais sutil, como já acontecia no Brasil há algum tempo, mas está se acentuando mais essa pressão, deixa de ser sutil, está mais claro agora. Há algumas leis que são produzidas que vão contra os princípios e valores cristãos, e a nossa fé
tem sido zombado através de blasfêmias, não é? Pela mídia, e você encontra isso como arte, né? É arte. Se o evangélico faz algum comentário, então aí a lei é aplicada, mas a nossa fé evangélica tem sido zombada nas músicas, nos teatros, nos cinemas, como humor, não é? E alguns crentes às vezes riem dessas coisas assim. Por isso esse clamor, para que as igrejas busquem avivamento. Mas o avivamento não é uma coisa só de coletividade. O avivamento, quando você olha tanto na Bíblia como na história da igreja, o avivamento começa de começa em mim, começa em você. O avivamento, a busca da presença do Senhor. Nós temos sido chamados por Jesus para reagirmos diante dos ataques desse mundo mau, que está no domínio do inimigo do Evangelho. As nossas vidas têm sido testemunha disso. Por isso, nós nos lembramos o tempo todo do que Jesus nos ensinou. O modo mais apropriado para enfrentarmos isso, até Ele voltar, é orarmos. Mateus capítulo 26, versículo 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E nós encontramos Jesus orando o tempo todo, meditamos nisso outro dia, passamos pela meditação também no culto de oração. Jesus é batizado e ele ora. Jesus ora para enfrentar o Satanás no deserto. Jesus ora para escolher os seus discípulos. Jesus ora para fazer os sinais, prodígios e milagres. Jesus ora na cruz. Jesus ora depois como ressurreto, e Jesus ora antes de subir aos céus pelos seus discípulos, e aí então a igreja vai invadindo o mundo, trazendo a palavra como a bandeira do Evangelho, mas com a força da oração. Jesus pregou o Sermão do Monte, que está registrado em Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Se não abordou todas as áreas do ser humano, abordou muitas, e que estão interligadas a tantas outras mais. E aí, então nós vemos nesse texto que nós temos na mão aí, inseridos aí no Sermão do Monte, Mateus 6, 5 a 8, o que Jesus ensinou aos seus discípulos a respeito da oração. Quando ele ensinou a oração que ficou conhecida como a oração do Pai Nosso. O mestre deixou claro em seu ensino nesse texto, e nós vamos meditar hoje de manhã aqui, pelo menos 2 princípios. Oremos com convicção. Primeiro, a oração não é ritual religioso. Veja aí comigo Mateus 6, os versículos 5, e depois a gente pula para os versículos 7 e 8. Ele diz no versículo 5, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Eu olho nesse versículo do fim para o começo. Já recebeu a recompensa. Oração vazia, oração na nossa boa língua cearense, né, para se amostrar, orações feitas, na verdade, para chamar a atenção para si. Jesus não veio contrariar a lei. Jesus veio cumprir os mandamentos do seu Pai, mas veio cumprir na essência. Deus deu a lei. O povo de Israel se perdeu por causa do legalismo, começou a viver de aparência. Jesus então condenou sempre esta aparência, vivendo a essência da lei do Senhor. Em Lucas, no capítulo 18, versículos 9 a 14, nós temos a parábola do fariseu e do publicano. E ali, nessa parábola, Jesus destacou bem a hipocrisia do fariseu. Mateus 23, não vou citar agora, mas é conhecido como o capítulo dos ais do Senhor Jesus. Ele lamenta por causa da hipocrisia da liderança religiosa e que influenciava o povo. Ele lamenta que eles faziam questão de entregar assim, na data certa, no modo certo, os seus dízimos, as suas ofertas, não perdiam nenhum culto de oração dentro do seu calendário, mas Jesus disse que eles faziam isso para realmente expressar a aparência, e esqueciam de praticar a justiça, a misericórdia e a fé. O farisaísmo, ele começou a ganhar força no ano 150 a.C. Começou lá atrás. Uma seita dos judeus que zelava pelo cumprimento da lei. Viam nisso a santidade e a pureza, mas eles
começaram a dar mais atenção às tradições e faziam isso de modo que cobravam muito dos outros, falavam muito para os outros, mas não viviam na verdade. O Filho de Deus estava com eles, Deus estava com eles, mas a paixão, sabe, o fanatismo pelo que estava escrito, os fazia cegos diante da divindade de Jesus, a tal ponto que eles caminharam com um plano sinistro para crucificar Jesus. Na parábola, Jesus deixou bem claro, você olha comigo aí, os versículos 11 e 2 de Lucas 18, ele deixa bem evidente esse tipo de coisa que ele condenava, quando ele cita aí a figura do fariseu. Veja aí, Lucas 18, 11 e 12. O fariseu, posto, de 11 a 14 nós vamos ver, mas eu vou dar aqui destaque aos versículos 11 e 12. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Jesus já recebeu a recompensa, está se exaltando diante do Senhor. Versículo 14, Jesus vai dizer que todo aquele que se exalta será humilhado. Este homem está colocando-se diante de Deus como se Deus tivesse o privilégio de abençoá-lo, porque ele era quem ele era. Eu sou o Senhor, aquele religioso totalmente amparado na minha tradição e nos meus rituais. Eu não sou como estes aqui, por exemplo, este publicano que está aqui. Senhor, olha para mim, eu sou o cara. Eu sou aquele que é o alvo, deve ser o alvo dos seus cuidados. Jesus não condena a oração aqui em si, ele condena a motivação da oração. Por outro lado, Jesus não tornou o publicano um herói. Eu não sei como é que ele não colocou a figura do samaritano, porque Jesus sempre pegava a figura desse pessoal que se achava santo demais e contrastava com aqueles que eram rotulados por eles como pecadores, definitivamente pecadores. Alguns fariseus ensinavam que os gentios, por exemplo, e envolviam nisso os publicanos, era madeira para queimar, para ser o combustível do fogo do inferno. Jesus não coloca o publicano aqui como um herói. O publicano, você se lembra, era um cobrador de impostos, um judeu que estava como um lacaio servindo a Roma, cobrava impostos, estava debaixo da ordem de outros publicanos que eram romanos, que os fiscalizavam. Eles estavam envolvidos muitas vezes em corrupção, eles recebiam aí as propinas. Naquele tempo já acontecia isso, não é? E então eles eram odiados duplamente, porque serviam aos romanos e também porque faziam coisas ilícitas. E então Jesus coloca este homem como alguém que se humilha diante do Senhor para ser exaltado. Veja comigo aí o versículo 13. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. A consciência da santidade de Deus, a consciência da misericórdia de Deus, transformou esse pecador em alguém sincero, que nem sequer erguia os olhos. Ele está ali contrito, ele está esvaziando-se diante do Senhor, confessando que ele é pecador. Eu sou pecador. Já estudamos aqui também, essa palavra ser propício a mim, vem da palavra propiciatório lá do Velho Testamento, a tampa da Arca da Aliança. Ali era aspergido sangue, para o perdão dos pecados. Os querubins estavam ali em cima como representantes da presença de Deus. Deus falava através da arca com Moisés, que transmitia os seus mandamentos ao povo. Os sacerdotes entravam uma vez por ano ali para
através da aspersão do sangue sobre aquela tampa que se chama propiciatório, para que Deus perdoasse os pecados. Agora ele está dizendo: Senhor, olha para mim, debaixo desse propiciatório, debaixo do sangue que é derramado para a remissão de pecados. É uma figura de Cristo. Jesus está contando essa parábola. Ele seria entregue como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, derramaria o seu sangue, e então ele nos ensina a orarmos debaixo do sangue dele. Deus nos olha através do seu Filho. Agora veja comigo o versículo 7. Porque ele dizia: orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Os gentios aí são todos aqueles que são os não-judeus. Eram odiados por estes, porque você acompanhando agora a leitura do Velho Testamento, embora estejamos em Salmos, mas você viu nessa trajetória do povo de Deus, que o povo de Deus muitas vezes desobedeceu ao Senhor, se envolveu com o paganismo de outros povos, aprendeu os costumes e rituais religiosos, e então eles foram castigados muitas vezes, e isso desenvolveu neles um ranço contra os gentios, porque eles adoravam outros deuses, e eles então tinham as suas práticas, e dentre essas práticas estavam repetir mecanicamente frases diante dos seus deuses, ou então fazer longas preces para que pudessem ser ouvidos por Deus. Demandava muito esforço para merecer de alguma forma a atenção dos deuses. Por isso Jesus está ensinando aqui os seus discípulos: não é pelo muito falar, não faça como gentios. Os discípulos de Jesus deviam se lembrar que Deus não se baseia em quantidade de palavras. Eu gosto de usar essa figura aqui quando falo sobre esse assunto, e vou repetir novamente. Deus não fica com um cronômetro lá em cima dizendo: vamos ver quanto tempo ele vai orar agora. Pronto, já fez a cota de hoje. Não é assim que funciona. Não é que você não possa fazer orações longas. O bom senso vai ensinar você que você não vai fazer uma oração longa aqui na igreja, por exemplo, num culto de oração, onde há outras pessoas para orar, porque assim como o espírito do profeta está sujeito ao profeta, quem ora também sabe regular o tempo, sabe ter bom senso para outros orarem. Mas você pode fazer a sua oração diante do Senhor, não repetindo mecanicamente as mesmas palavras, as mesmas frases, como se isso fosse chamar a atenção de Deus. Mas o Senhor Deus nos ouve através do nosso coração. Salmo 139, versículo 4. O salmista diz: ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conhece toda. Antes de começar o movimento do nosso raciocínio, a onisciência de Deus já sabe o que é que nós vamos pensar. Ele está no controle de todas as coisas. Então alguém poderia perguntar: então por que orar? Porque na oração nós nos comunicamos com Ele. Nós não sabemos, nós buscamos discernimento. Em João capítulo 4, versículo 24, Jesus ensinou aquela mulher samaritana à beira de um poço como deveria adorar a Deus. Ela tinha dúvidas a respeito disto. É no monte? É no templo? Como é que nós fazemos? Ele disse: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Veja agora o versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Eu tenho para mim que quando Jesus diz não vos assemelheis a eles, não está se referindo somente aos gentios, está se referindo também aos fariseus. Os discípulos de Jesus não deveriam imitar a hipocrisia dos fariseus e nem deveriam copiar a religiosidade pagã dos gentios. Orações com muitas palavras, orações com exaltação, pois Deus sabe todas as coisas, Ele sabe quando nós oramos de uma forma sincera. Em Mateus capítulo 6, versículos 31 a 33, o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ensina a respeito do combate à ansiedade, dizendo assim: portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas
vos serão acrescentadas. Então a oração não é um ritual religioso. Eu tenho orado para que a igreja venha aos cultos de oração de terça-feira. Há um grupo que tem vindo aqui. Nossas irmãs se reúnem em oração durante a semana. A SAF tem o seu momento de oração. Na sexta-feira, o Flávio valoroso e corajosamente continua às 6h30 aqui. Nós temos outros exercícios de oração, mas temos o culto de oração na terça-feira para aqueles que não podem participar à tarde, em outros momentos. E temos clamado para que a igreja venha, mas não para cumprir tabela, e não para cumprir um organograma ou um encontro social. É aquela fome, aquela sede de buscar Deus juntos com os irmãos. Oremos com convicção, irmãos, entendendo que a oração não é um ritual religioso. Segundo princípio, eu disse que era pelo menos 2 princípios hoje de manhã, mas o segundo princípio, oremos com convicção, porque a oração é vida de intimidade com Deus. Veja comigo aí o versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Jesus dá o modelo da oração do Pai Nosso aqui, que é repetida em Lucas, de uma forma mais abreviada. É um modelo. Então, por que as igrejas evangélicas geralmente não oram sempre a oração do Pai Nosso? Porque ela começou a virar uma repetição mecânica. As pessoas abriam a boca nos momentos da oração do Pai Nosso de forma pública, sem entender. A oração do Pai Nosso é um modelo que nós devemos usar, entender, orar a oração do Pai Nosso, entendendo que Jesus nos deu um modelo ali para nos relacionarmos com Ele. Aqui Jesus não está ensinando aos seus discípulos que eles não deveriam orar em público, não deveriam orar no templo, nas casas, nas praças. O que Jesus faz aqui nesse ensino é um contraste. Veja bem, ele não está dizendo, não ore. Ele diz, não ore como? Como os hipócritas, como os gentios, não ore. Então, se é para orar dessa forma, não ore. E então ele faz um contraste. Não fiquem chamando atenção em público. Nós já vimos aqui essa curiosidade. Iam orar, iam dar esmolas em pontos estratégicos, tocavam trombeta para que vissem as coisas acontecendo. Quinta-feira, dia de mercado em Jerusalém, saíam desfigurados. E Flávio Joséfo disse, o historiador disse, que alguns até passavam cinza, sabe, descabelavam para andar no meio do mercado dizendo, eu jejuei, olha como eu cumpro a lei. Jesus diz, lava essa cara, saia disposto, ninguém precisa saber do seu exercício espiritual de intimidade com meu Pai. A recompensa é pesada para quem brinca dessa forma, ou ora dessa forma, ou jejua dessa forma, sem entender a essência do ensino do Senhor. Jesus nos ensina aqui que Deus não vai se comover através do nosso muito falar. Os apóstolos edificaram a igreja em oração. Estavam orando quando o Espírito Santo desceu sobre eles. Estavam orando quando a palavra foi pregada por Pedro e 3.000 almas se converteram. Estavam orando no templo para curar. Estavam orando nas ruas e estavam libertando pessoas endemoniadas. Entraram pela história orando diante de poderosos. Oraram antes de serem sacrificados pelas feras e queimados em fogo. Homens de oração, mulheres de oração. Então, seguindo os ensinos de Jesus, nós vemos aí em Atos, nos capítulos 1 e 2, esse movimento baseado em oração. Jesus vai para junto do Pai, mas deixa o seu povo e diz, vão se reunir. E eles estão orando, e as coisas começam a acontecer. Deus salva através de uma igreja de homens e de mulheres que obedecem ao mandamento da oração. A oração não é uma opção. É um mandamento. Não existem regras no sentido da gente copiar a oração, de não, deu certo aqui para tal pessoa, então você agora vai orar dessa forma. Não, a oração é uma conversa. Nós estamos caminhando com alguns novos na fé, que ainda têm vergonha de orar em público. E há outras pessoas que têm mais tempo de igreja, que têm vergonha de orar em público. Ora, não é problema, a pessoa tem dificuldade de expressar a sua voz mais alta, mas nós temos ensinado, se há vergonha de orar em público, é porque você está preocupado com o que os outros vão ouvir. Zere essa preocupação. Ore, fale com o seu pai. Como você fala com o pai terreno, com a mãe terrena, como você fala com um amigo. Esse é o relacionamento
para com Deus. Veja em Atos capítulo 2, versículos 42 e 46. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Os apóstolos ouviram isso de Jesus. Apenas um se perdeu, Judas, porque foi o traidor, mas foi substituído, e o grupo apostólico foi avançando baseado na oração e na pregação da palavra. Dentre os seus discípulos estava João, o discípulo amado, aquele que recostava em Jesus, o mais próximo, que sempre estava com Tiago e Pedro, vendo os principais eventos na vida de Jesus. Ele observou os momentos de oração. Ele registrou nos evangelhos. Mas há uma citação na primeira carta de João, no capítulo 5, versículos 14 e 15, que deve nos chamar a atenção. Porque Deus ouve todas as orações, mas Ele responde de acordo com a sua soberana vontade, cumprindo os seus propósitos. Veja aí 1 João 5, 14 e 15. E essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Oremos com convicção, irmãos. A oração não é um ritual religioso, a oração é uma vida de intimidade com Deus. A palavra diz: fale com Ele todos os seus pedidos. Derrame diante dele todos os seus pedidos. E a gente tem aprendido aqui nos cultos de oração: faça isso com fé. Não faça titubeando, não. Crendo que Ele pode fazer. Se Ele vai fazer, aí é com Ele na sua soberana vontade. Porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam realmente a Deus. E nós sabemos que o Senhor Deus sabe o que é melhor, porque a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Vamos aplicar isso nas nossas vidas, entendendo que se nós vivemos a intensidade da oração, quando nós a consideramos o nosso encontro real com Deus, através da manifestação de Cristo Jesus, abre uma parênteses aqui, ouça a mensagem do Disque Paz de hoje, nos mostrando Cristo Jesus, que veio revelar o amor do Pai. É o Emanuel, é o Deus conosco. Ele intercede por nós, Ele é o mediador, o único mediador entre Deus e os homens. Então, quando nós entendemos isso, e não como compromisso, nós vamos saltar para virmos aos movimentos de oração da igreja. Há uma diarista que trabalha em casa de vez em quando, ela é de uma outra denominação, mas me chamou a atenção, um dia ela estava saindo atropelada, sabe, correndo e tal, e eu disse: por que essa pressa? Ela disse: porque eu vou pegar 2 ônibus para chegar no culto de oração da minha igreja. Eu perguntei: mas que hora que é lá? Ela disse: não, eu vou chegar atrasado, uns 20, 25 minutos, mas eu vou. Eu quero orar com meus irmãos, eu quero orar com a igreja. Irmãos, atingindo o ponto de entendermos que não é um compromisso, sabe, ao culto de oração. Terça-feira agora temos vigília, das 19 às 22 horas. Alguns podem vir na primeira parte e não podem ficar na segunda. Alguns vêm só para a segunda parte. Alguns vêm para o tempo todo. Mas venham, é o momento de nós clamarmos. Vamos clamar nessa vigília agora pelo pastorado auxiliar. Vamos clamar pelas coisas que estão acontecendo no Brasil. Vamos clamar pela igreja. É o momento da oração e da vigília por parte do povo de Deus. Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27. Nos mostra esse Deus maravilhoso, nos alcançando até mesmo quando nós não sabemos orar. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. A palavra deixa bem claro: não sou eu que gemo. Eu não falo coisas que as pessoas não possam entender. No meu momento de intimidade com Deus, eu me comunico com o Senhor de uma forma bíblica. Mas quem geme aqui é o Espírito Santo, no conselho trino, lembrando o sacrifício do Filho, intercedendo, mediando por nós também diante do Pai, lembrando o sacrifício que foi feito pelo Filho, para que pudéssemos ter acesso livre diante do Senhor. Para João Calvino,
a oração tinha que ser exercitada com disciplina. É uma dica, gente. É só uma sugestão dele. E que eu concordo, pelo menos no meu ministério. Passou das 7 horas da manhã, já era. É telefone, é WhatsApp, é movimento, não tem como. Então ele escreveu: se não fixarmos certas horas do dia para a oração, ela escapará facilmente de nossa memória. Eu quero me basear em algumas regras que Calvino estabeleceu com relação à oração, lembrando dos ensinos de Jesus e aplicando essas regras. Oremos com convicção. Primeiro, oremos de modo sincero e com toda a reverência. Mais uma vez, quero dizer, Igreja Presbiteriana de Fortaleza e aqueles que nos ouvem, precisamos ter temor a Deus. Não podemos viver Deus como uma teoria, fazendo coisas que contrariam a sua vontade, como se Ele não estivesse olhando para nós. Reverência, temor, nós nos aproximamos do Deus Todo-Poderoso. Quero explicar aqui, estamos avançando um pouquinho, mas tem classe única hoje, eu que vou lecionar. Ainda há um ministério infantil que está trabalhando, mas quero explicar. Quem fez o curso sobre a liturgia sabe. Então, se você não sabe, irmãos, homenagens ficam fora do momento de culto. Nós não podemos cultuar a Deus e inserir homenagem a pastor, a pai, a mãe. Por isso, de uma forma inteligente, o ministério vem e diz: pastor, vamos fazer essa homenagem, vamos antes do culto ou depois do culto. Porque Ele é o Deus vivo. Eu não posso cantar porque eu gosto daquela letra, porque eu me emociono. Não é Ele, é o Deus Todo-Poderoso. Fique para a classe única. Vamos estudar sobre o senhorio de Cristo. É o Rei. Como é que você vai acessar celular e fazendo outras coisas durante o culto, que não estejam voltados para o culto? Você pega o celular e vai compartilhar o link do culto com outras pessoas. Assista, acompanhe conosco. Como é que você pode conversar durante o louvor e a adoração se não for uma coisa muito pesada? Aqui no púlpito ficamos trocando ideia com o pessoal da mídia, com o pessoal do louvor, quando se você vê a gente conversando é isso, mas nós estamos diante de Deus. Pastor não pode ficar de tititi com o presbítero aqui, os oficiais conversando. É um momento de reverência. Charles Haddon Spurgeon, conhecido como Spurgeon, um pregador batista reformado britânico, lá do século 17, foi convertido aos 15 anos de idade. E ele escreveu o seguinte, volto a dizer, é uma dica, uma sugestão com a qual eu concordo. Mas você vai olhar para o seu dia, escolha o melhor tempo. Não deixe para fazer a meditação, não. Alguns que já estão falidos no final do dia e não faz meditação, faz meditação. Deita, começa a orar e nem diz amém, porque já partiu para o sono. Ele escreveu: devemos ter por norma jamais vermos a face dos homens antes de vermos a face de Deus. Quem sai correndo da cama para as ocupações sem primeiro passar tempo com Deus é tão insensato quanto seria se não se lavasse nem se vestisse. É tão importante quanto o soldado que se lança na batalha sem armas e sem armadura. Passei mal quando li na biografia de Lutero que ele dizia: não saio para um dia do meu ministério sem pelo menos 2 ou 3 horas de oração, se não me falha a memória. Passei mal, porque alguns, a gente vai assumir o compromisso e ora, quando olha no relógio, passou 10 minutos, você fala: misericórdia, Senhor. Como alguns então avançam, gente, não é tempo contado, mas é a sua devoção diante do Senhor. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Oremos com convicção, com temor e reverência. Segundo lugar, oremos como necessitados que se arrependeram dos nossos pecados. Nos aproximamos de Deus já para pedir. No templo eu vejo isso. Vamos orar agora, oração de adoração. Senhor, eu peço, adoremos ao Senhor, exaltemos ao Senhor. Vamos agradar ao Pai, lembrando de quem Ele é, das muitas bênçãos. E aí vamos pedir mais um dos pedidos que nós temos que repetir sempre, porque nós somos fracos. É perdão pelos nossos pecados. Deus não aceita oração de gente que está com pecado cultivado. Ele não ouve, porque Ele não pode compactuar com o pecado.
porque Ele mandou o seu Filho para ser sacrificado, derramar o seu sangue para lavar e purificar do pecado. E só há um pecado que não tem perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo, como ensina Jesus. Todo e qualquer pecado, todo e qualquer tipo de vida é alcançada pela misericórdia do Senhor quando é feita com confissão. Pastor Hernandes Dias Lopes afirmou o seguinte: a oração é a fraqueza do homem unida à onipotência divina. A oração liga o altar ao trono e por meio dela podemos rogar a Deus intervenções milagrosas na terra. Oremos como nós não temos nada para dar a Deus, nada. Vamos esvaziados de méritos, o mérito é de Cristo Jesus, mas vamos como necessitados. Precisamos primeiro de Deus, precisamos como a corça suspira pela água, o desejo, a vontade de crescer na intimidade com Deus. E aí então confessemos os pecados diante do Senhor, e não é usando aquele chavão, aquele negócio que os gringos inventaram lá no tempo da evangelização missionária, e veio aí repetido: perdão pelas multidões dos meus pecados. Isso me dava um nó na cabeça quando eu era criança, porque às vezes o irmão orava no domingo, no outro domingo multidões, eu falava: meu Deus, eu estou lascado, eu estou perdido, porque é muito pecado. Chame o pecado pelo nome diante de Deus, Ele já sabe. Pergunta de Deus para Adão: onde estás? Não é que Deus não sabia, a pergunta é: você sabe onde é que você foi parar, Adão? Confesse. Nós não temos coragem de fazer a confissão aqui em público, não. Se fizéssemos, os olhares de fariseus, e ainda bem que eu não sou como ele, cuidado. Para a gente não sair aqui dizendo: ainda bem que eu não sou como aquele fariseu. Cuidado. Ele estava dizendo que não era como o publicano. Não vai sair dizendo: eu não sou como o fariseu. Somos todos pecadores. Precisamos confessar os nossos pecados. Tiago capítulo 5, versículos 15 e 16. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Orar com temor, com reverência, como necessitados, pedindo perdão pelos nossos pecados. E finalmente, oremos com convicção, oremos humildemente, confiando e esperando totalmente em Deus. Eu sei que pode ser uma expressão, né? Tem gente olhando o horário: gente, eu vou dar classe única daqui a pouco, estamos em paz, ainda tem aviso ainda. Eu sei que é força de expressão, mas eu quero novamente, com muito carinho, falar à igreja. Aquele homem disse para Jesus, quando o seu filho estava endemoniado: se tu podes. E Jesus disse: se tu podes, tudo é possível que crê. Irmãos, quando nós oramos: Senhor, que tu possa, Senhor, que tu possa, eu tenho para mim que nós estamos ocupando a figura daquele homem. E Jesus está dizendo: se eu posso. Então, pastor, como é que eu faço? Você pode transformar isso, se tu possas, dizendo: Senhor, que o Senhor cure, Senhor, que o Senhor intervenha, Senhor, que o Senhor faça. É o nosso modo de pedirmos a Deus, e não dizer: Senhor, que tu possas. Ele pode todas as coisas. Eu me lembro de um pastor que esse ganhou uma planta, não sou eu não, porque eu ganhei uma planta aí, e o pessoal estava aí andando achando que aquela planta estava endemoniada, uma coisa assim. Era um pastor que ganhou uma planta e colocou na porta da sala dele. E um dia um crente chega: pastor, essa planta, o senhor é um pastor. E essa planta aí o senhor não conhece, não? Essa planta se chama Comigo Ninguém Pode. E ele disse: minha irmã, o único comigo ninguém pode que eu conheço é Deus. Com Ele ninguém pode. Ele pode todas as coisas. Ore confiando, ore realmente esperando em Deus. Agostinho, o bispo de Hipona, Aurélio Agostinho, que viveu no século III, esse homem foi resposta de oração da sua mãe. Hoje nós homenageamos aqui com o ministério e nós oramos pelas mães. Mônica orava incessantemente pelo seu filho, pecador, inveterado,
Coração duro, e Mônica orando, e Mônica orando, e Mônica fazendo as suas preces, e Mônica não falava que tu possas, Senhor, converta o meu filho, alcance o coração do meu filho, e Agostinho se tornou um bispo cristão e um grande teólogo. E ele escreveu sobre a oração: teu desejo é a tua oração. Se o desejo é contínuo, também a oração é contínua. Não foi em vão que o apóstolo disse: orai sem cessar. Ele faz referência aí a 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. O que ele está dizendo aqui é o que o presidente do Supremo Conselho falou ainda agora, baseado em Mateus 7. Pede, bate, busca incessantemente diante do Senhor. Há um compromisso, a adoração, a intimidade. É o filho que é conhecido pelo Pai, a filha que é conhecida pelo Pai, e que está nesse momento crendo realmente na providência do Senhor. Mais uma vez, devemos renovar em nossas mentes a advertência de Jesus, e eu quero concluir por aqui. Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Isso significa: eu sei de tudo, eu conheço a palavra, eu sei da minha fé, mas Jesus diz: não se fia nisso não. Vigia, ora, porque enquanto Ele não voltar, estamos na limitação da nossa carne. Os discípulos estavam se cotovelando no caminho, querendo saber quem era o mais importante. Jesus sobe o monte com Pedro, Tiago e João, e o tititi aqui era: por que de novo os três? Porque havia competição entre eles. Pronto, aparece um rapaz endemoniado. Puderam fazer nada. O demônio ria deles. E quando Jesus desceu, o ensino foi: olha, isso aqui só é enfrentado com oração e jejum. Se nós queremos, igreja, avançar por este mundo, pregando o verdadeiro evangelho da salvação e enfrentando os desafios do mundo, precisamos orar com convicção. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.